Bueno, mi papá decía que una persona era feliz si era una persona de bien. Para ser una persona de bien, mi papá decía que esa persona tenía que tener una familia y tenía que trabajar. Cuando yo comencé a travestirme en la adolescencia, mi papá puso una maldición sobre mí y me dijo que un día iban a llegar a mi casa, iban a tocar la puerta y le iban a dar la noticia de que me habían encontrado muerta, tirada en una zanja, porque el único trabajo al que yo podía aspirar, siendo travesti, era a tener sexo con hombres por dinero. Digo esto porque no me dejan decir malas palabras, pero lo dijo de una manera un poco más honesta. Y que me iba a morir sola. Bueno, antes de los premios, antes de convertirme en una actriz de culto, antes de viajar y conocer lugares maravillosos por todo el mundo, del prestigio, del cariño del público, yo terminé siendo prostituta, como mi viejo me había dicho que iba a terminar. No terminé tirada en una zanja igual. La primera vez que me prostituí salía de la facu, estaba estudiando comunicación social. Cuando me vine a Córdoba a estudiar, me vine con el espíritu acuariano muy a flor de piel y muy rebelde, y yo le quería demostrar a mi viejo que se había equivocado en lo que me había dicho. Pero fallé, porque cada intento que tuve de buscar un laburo decente, entre comillas, como ir a laburar a McDonald's o laburar en un call center, cuando miraban el documento y me miraban a mí, tenían inmediatamente una muerte cerebral instantánea y no me daban el laburo. Así que una noche, saliendo de Ciudad Universitaria, un auto paró cerca mío y el tipo que manejaba me preguntó cuánto cobraba. Y fue la primera vez que tuve que abrir una puerta de mi destino y tomar una decisión, y me subí al auto de ese tipo. Empecé a hacer rondas por Barrio Alberdi a la madrugada, tipo 3 o 4 de la mañana, sabiendo que a esa hora ya no había vecinos que me pudieran ver, que pasaban autos, que había lugares cerca por donde de los que salían borrachos, pero estaba expuesta a muchos peligros laburando sola. Si no era la cana, eran los locos que salían del baile. Si no eran los locos que salían del baile, eran 3 vaguitos que pasaban. Y una traba que laburaba en Deán Funes y Corro me dijo que tenía que ir a una zona roja para que las otras travestis me adoptaran. Ella decía que como yo era chica, ellas me iban a adoptar como si fuera una hija. Así que empecé a rondar por las zonas rojas que conocía en ese momento, que eran La Cañada y Rioja, el mercado de Abasto y el Parque Sarmiento. Como siempre tuve afinidad con los árboles que crecen solos, sin la ayuda de nadie, yo me quedé en el Parque Sarmiento. Ahora la gente... Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo direitinho, meninas. Tudo certo, Cíntia? Lia, pode falar pelo chat que eu tô vendo. Boa noite. Boa noite. Você já tinha visto esse TEDx, Cíntia? Eu tinha salvo isso, mas eu perdi na época que eu participei do outro clube. Aí foi bom que eu consegui agora resgatar, né? E esse é só um pedacinho, mas se você quiser, depois eu mando lá no grupo o Tá, coloca completo. lá. Eu lembro que Tá? passou por mim, mas eu perdi. Tem uns 14 minutos. E, gente, é de arrepiar. Arrepiar. E aí a gente começa a entender muita coisa desse livro, né? A gente começa a entender que apesar dela dizer que esse livro não é uma autobiografia, principalmente porque grande parte das personagens
são só inspiradas, né? A gente pode falar que é tipo aqueles filmes que a gente vê, tipo, baseado em fatos reais. Então, para mim, não é autobiografia, porque ela diz que não quer que seja chamada assim. Mas podemos dizer que é um livro baseado em fatos reais, porque veio tirado basicamente da história dela, tanto que o nome da personagem principal é Camila, né? Agora eu queria mostrar para vocês duas coisinhas que eu vou compartilhar aqui, tá? Só um minutinho que eu tenho que abrir primeiro aqui. O conhecimento de internet. Vocês chegaram a ver a foto do original do livro em espanhol? Como que era a capa? Vou mostrar para quem não viu, tá? Vamos lá. Essa aqui. Tá meio ruim a imagem que eu baixei do Google. Vocês estão vendo? Sim, sim. O livro em espanhol se chama Las Malas. Na tradução, teria que ter vindo para o Brasil mais ou menos como As Malvadas, né? Quando a editora Tusquet veio trazer esse livro para o Brasil, ele achou que o título ia ficar um pouco sem tanto sentido, até porque a gente tem aquele filme As Meninas Malvadas aqui, Malvadas não tem o mesmo sentido, né, que eles queriam pôr justamente na história. E aí pensou, né, o tradutor deu a sugestão de colocar o nome do título, né, o nome do livro como As Perversas. E também não foi muito bem aceito pela editora, porque eu de certa forma concordo com a editora, porque um livro chamado As Perversas não me atrairia tanto quanto um livro chamado O Parque das Irmãs Magníficas. Para mim, essa tradução, né, e essa coisa da editora trazer para o Brasil pecou bastante na capa, né? Eu estava vendo um vídeo da B de Barbárie falando sobre isso, e isso eu concordo realmente com ela, né? A capa da edição argentina faz muito mais sentido, né? Tem aquela coisa do místico, né? Num cavalo, tem as travestis aqui, do que realmente a... Calma, tem que passar pro lado? Não, tô perdida, pera. Do que a edição da capa... Tá aqui embaixo, gente. Principalmente da tag. Vocês estão vendo aqui, né? A edição da tag, eu ainda acho, de certa forma, que faz um pouco de sentido, porque vocês conseguem perceber quem que ela representa? Você chutaria uma das mulheres para representar? Vamos, gente, pensa aí. Quem que vocês acham? Camila? Aquela moça que ficou grávida, que eu não lembro o nome? Quem que vocês acham que é? Eu também não lembro o nome dela, não. Mas eu pensei na tia Encarna. Encarna. Eu Seria a pensei tia nela. Encarna, né? Pode ser. Quando eu vi, a primeira coisa que eu pensei. O E que que eu não... na capa, Pode falar. na capa que tem mais aqui no Brasil, né? Uhum. O que me passou foi a primeira fase, quando ela estava dançando na boate com aquelas outras meninas. Foi isso que me pareceu. Entendi. E você, Cíntia, o que que você achou? Oi, desculpa que eu tô fora de casa, então tô totalmente fora da minha posição aqui. Não tem problema. Você tá falando da capa argentina? Da capa O que da que tag? você achou? O que que você prefere? A capa da Argentina, tem a capa da tag e também temos a capa da Tusquet, né? Vou compartilhar aqui com vocês também. Eu gostei da capa argentina, mais realista, né? Mostra mas ao mesmo tempo, assim, eu prefiro a capa argentina, mas as outras duas, eu lendo o livro, eu via muitas cores. Eu sempre vinha muitas Entendi. cores na minha mente, né?
Eu me lembro até no outro clube, uma menina falou assim: eu acho que esse livro é a cara do Almodóvar. Ele tinha que fazer um filme desse livro, porque é tudo muito colorido. Faz Eu tô imaginando sentido. um filme, seria maravilhoso, né? Um Faz filme desse sentido. livro. Mas Deixa, assim, eu prefiro a outra também, assim, continuo preferindo a Argentina. vou só compartilhar com vocês aqui também, ó. Essa, né? Essa é a capa nacional. A grande questão, vou falar pra vocês, eu entendo. Eu que não sei se vocês assistiram o vídeo da resenha da Beijo Barbárie, eu vou colocar aqui pra vocês que ela fala bastante sobre isso, né? Ela comenta que houve uma higienização do livro quando trouxe pro Brasil. Ela faz uma crítica sobre isso. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Não. Não. Vamos lá, deixa eu só interromper aqui que eu vou falar com vocês. O que seria essa higienização, né? A gente, quando o livro veio da Argentina para o Brasil, a gente tem até uma grande dificuldade, por exemplo, de chamar a Camila Souza Villar, a autora de Travesti. Grande parte das postagens, das entrevistas que eu achei sobre ela, refere a ela como mulher trans, né? Transexual. Não fala dela muito como travesti. E aí eu fiquei encucada sobre isso, sabe? Porque transexual é um termo cunhado mais nas pessoas que fizeram esse tipo de cirurgia, né? E tem a questão das travestis, que é indicado mais para mulheres que se transvestem de mulheres, de homens que se transvestem de mulheres, né? Apesar de sempre acreditar em ser mulheres, isso aí não vem tanto ao caso. A grande questão é que, quando eu trouxe para o Brasil, a editora provavelmente precisou embelezar um pouco mais esse livro para ele ficar mais vendável, né? No Brasil, por exemplo, igual eu falei com vocês a questão do título, o título As Malvadas não seria tão vendido, não atrairia tanta gente como o Parque das Irmãs Magníficas. Apesar de eu considerar esse título perfeito para essa obra, né? Eu não estou fazendo uma crítica ao título, porque para mim faz muito mais sentido do que As Malvadas, né? Porque eu entendo o Parque das Irmãs Magníficas como se fosse aquele Parque Sarmiento, onde elas se prostituem realmente, e também entendo como referência ao fato delas serem uma grande família, se tratarem como irmãs, e também delas serem magníficas, né, gente? Porque dentro de todo aquele sofrimento, de toda a violência que esse livro retrata, elas ainda conseguem ser magníficas. É a minha grande opinião, né? Então não é uma crítica, tá, minha? Só mesmo tô falando pra vocês o que a gente encontra na internet falando sobre isso, né? Que talvez tenha tido uma higienização da editora. Também gosto bastante do título em português. Pra mim foi o que fez mais sentido do que As Malas, né? Ou as Malvadas. Porque pra mim elas não têm nada de malvadas. Elas têm, obviamente, a raiva delas, que eu até marquei um trecho para ler com vocês sobre isso, gerado pela sociedade, né? Continuando o que eu tava falando para vocês também. Nesse TEDx, ela vai contar, basicamente, tudo o que aconteceu com ela, né? O que levou ela à rua, por que ela se prostituiu. E a grande diferença da vida dela com o livro é que ela nunca mais, depois que ela saiu daquele parque, ela nunca mais voltou e viu aquelas mulheres que a acolheram como filha naquela época, né? Então tem algumas personagens desse livro que realmente ela teve convívio na vida real, que foi a moça grávida, né? A única mulher realmente, a mulher cis desse grupo que estava grávida. Então essa mulher realmente existiu e ela realmente estava grávida de gêmeos, né? Ela conheceu essa mulher. A tia Encarna era um outro nome que ela cita no TEDx, mas que ela meio que se inspirou nessa mulher protetora que tinha essa casa, que ajudou ela muitas vezes, né? E ela fala bastante que a tia Encarna representa uma junção dessas mulheres. Porque muitas vezes ela não era acolhida por uma única mulher em si. Não existe essa representação toda poderosa que a gente tem dessa matriarca que é a tia Encarna na vida real, né? Ela fala muito que várias pessoas ajudaram ela, eu li em várias entrevistas, e que ela materializou todas essas pessoas que ajudaram elas, algumas que ela nem lembra o nome mais, como a tia Encarna, né? E eu achei isso, assim, perfeitamente incrível, né? Agora, gente, eu estou chocada que só nós três vamos participar desse encontro. Eu achei que tinha um monte de gente lendo o livro. Eu também esperava mais, mas acho que é o feriado. Eu bem acho que eu errei por causa do feriado, mas eu acho que eu coloquei no feriado também. Chega uma coisa que eu fico meio confusa. Vocês vão me entender. Quando eu marco os encontros no fim de semana, todo mundo elogia porque fim de semana tá mais tranquilo.
Mas os encontros do fim de semana são os que menos tem gente. Os do dia de semana todo mundo consegue se organizar pra ir. Vai entender. Ainda mais os feriados. Os feriados dá menos gente ainda, tá? Do feriado de carnaval também foi uma loucura. Eu tomei um bolo praticamente geral. Ô, tadinho. Uhum. Agora eu vou marcar só dia de semana. Eu vou ficar rebelde. Marca Todo 7 mundo da dia de manhã, semana. então. 6 Boa. horas. 6 horas da manhã. Aí se bobear aparece um monte de gente. Eu não duvido Ah, nada, é então sempre assim. tá. 6 horas da manhã não dá pra mim, não. Ah, meu Deus. Então pronto. Tem que ser pra vocês principalmente, né? Então vamos lá, pessoal. Me falem a opinião de vocês. Enquanto a Lia chega em casa, me fala aí, Cíntia, o que você achou do livro? Assim, eu reli, né? Então foi uma leitura bem diferente, né? Porque já sabendo o final, a gente já olha com outros olhos, né? Mas muita coisa, reler é sempre isso, né? Parece que a gente nunca leu alguns trechos. Eu achei assim. Eu achei esse livro incrível. Desde a primeira vez que eu li, eu achei ele muito bom. E algumas coisas que eu vi dela falando, assim, ela não tinha a menor pretensão de ser escritora, né? Então a questão do blog, eu achei que aquilo ali é real, né? Não me lembro. Ela É realmente teve um assim, blog. ela teve um blog e aí quando ela se prostituiu, ela excluiu o blog, né? Aliás, E foi ao alguém contrário. salvou, né? Isso, quando ela se prostituiu, ela escrevia num blog, e aí quando ela se formou, ela excluiu esse blog, porque ela não queria deixar, né, traços da vida que ela teve para trás. E aí alguém salvou e entregou esse blog, foi o que deu Sim. ela vontade de escrever. E eu achei muito legal também, ela fala em eu vi algumas coisas, então não sei onde foi exatamente. Ela falando, perguntaram sobre o realismo mágico, né, o realismo fantástico, como que ela chegou lá. Ela falou que, na verdade, ela também não programou isso. E que muita coisa ela colocou ali, assim, aquelas, como se fosse uma alucinação causada pelas drogas, álcool e pelo estado mental delas muito perturbado, né? Exatamente, exatamente. De eterna tensão que elas vivem. Então, assim, foi uma coisa que funcionou, que se encaixou no estilo literário, mas que não foi pensado, né? Eu achei isso também bem interessante, né? Sim, sim. E faz todo sentido, né? Até porque literatura fantástica é uma característica da literatura latino-americana, né? A gente tem Gabo e tem Sim, a Isabel Allende, vários autores que arrasam aí nessa mistura de literatura fantástica com a literatura comum. O que pra mim é muito difícil, gente, porque eu sou uma pessoa muito prática, né? Então, quando eu estou lendo um texto muito real e visceral, igual esse aqui, né? É dolorido, ela coloca a gente no lugar dela. Eu me senti assim, amiga de todas elas, né? Sofri junto com elas. Tem hora que a literatura fantástica pra mim ficava assim meio perdida, né? Por isso que eu fiz aquela pergunta no grupo, não sei se vocês viram. Se os homens sem cabeça para vocês, ficou claro que eles realmente não tinham cabeça. Era isso que elas estavam querendo dizer no livro. E eu vi uma entrevista dela falando isso, porque para mim ficou assim, homens sem cabeça, porque eles tinham perdido a cabeça na guerra, né? Tipo, eles eu não eram também. mais a mesma. Só que eu vi uma entrevista dela falando que realmente era um homem sem cabeça. Tipo, era uma alusão à lenda do homem sem cabeça, que foi um homem que foi pra guerra também e voltou sem cabeça, junto com essa teoria também que quem vinha da guerra era sem cabeça. Então, pra ela, na imaginação dela, era um homem sem cabeça. Eu falei, gente, chocada. Pra mim tinha toda uma referência, né? E eu perguntei também da Maria, que começa a ter penas, né? Se vocês pegaram a referência. Porque é uma referência católica, né? Vocês conseguiram pegar? Não, eu estava vendo esses trechos do livro como um folclore. Então, eu Sim, não sim, 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 faz sentido. sei como um fato verídico das penas. E Sim, foi então, mais pelo folclore. o Homem Sem Cabeça eu também estava lendo assim, gente, até que começou a ficar mais literatura fantástica mesmo. Referência da Maria, gente, é a Ave Maria, né? A gente tem várias referências católicas nesse livro desde o início, como, por exemplo, tem a questão da matriarca, né, da família ali, que seria como se fosse o Deus Jesus ali. Tem a questão do menino que levam para cuidar. Tem a questão da ave, né, que a mulher vira da Ave Maria, como se fosse também meio que um Espírito Santo, né, já que ela virou uma ave. Tem várias referências católicas nesse livro que vão se perdendo ao longo da narrativa, né? Uma outra coisa que é muito interessante é que aquela casa ali também, não sei se repararam, é como se fosse um templo protegido. Vocês conseguiram pegar essa referência? Isso eu No, in- entendi. no início do Eu, livro, vou falar, Kiara.
Outra coisa que também falou muito, assim, que me chamou a atenção sobre esse lado do católico foi quando ela fala que ela aprendeu, ela conheceu Deus por algumas contas. Então, ali foi quando eu entendi mais que ali realmente, ali as contas seria o terço, e ela estava fazendo essa referência a isso. Foi quando Exatamente. eu captei mais. Exatamente. E o legal é que ela, mesmo tendo várias referências religiosas no livro, ela também faz muita crítica, né? À religião, aquela convicção, tipo, ah, se tá acontecendo com você, foi porque Deus permitiu. Tem até um trecho que fala assim que tinha duas mães, né? As duas oravam igual pelo filho, a mãe de uma morreu e do outro não. Por quê? Qual que é a diferença, né? Como é que Deus escolhe? Então a gente sente várias críticas que ela faz à religião, e além de ter todas essas referências religiosas também. Então teve mais uma referência que eu não tô lembrando. É a Ave Maria. Qual que é a outra coisa que tem de... Ah, tem a questão do lobisomem. Vocês pegaram também? Da cantiga de Niná? Mulher com mulher da jacaré e homem com homem da lobisomem. Por isso que ele virava homem. Por isso que ele virava lobisomem, né? Ela vai pegando várias coisinhas assim e vai colocando na narrativa, coisas que a gente não espera, né? Que vai voltando. Sensacional, tá, gente? O livro é perfeito. Agora falando de um comentário da Lia, Lia, eu entendi perfeitamente isso, né? Como um estresse pós-traumático. Mas na realidade ela nem fala muito sobre isso no livro, né? Toda vez que ela se refere aos homens sem cabeça é como se fosse uma espécie de pai super atencioso. Ela nem fala tanto do estresse dele. Pode falar, Kiara. Uma coisa que eu também observei do âmbito religioso foi quando ela adotou o menininho, como se ali fosse o menino Jesus. Foi assim Exatamente, que é eu isso aí. entendi. É isso aí. Tanto que chamou ele de brilho nos olhos também, né? Isso, isso. Gente, assim, tem muita coisa nesse livro. Nossa, a gente até se perde. Eu comecei a fazer um roteirinho, mas parei porque era tanta coisa que eu queria conversar com vocês que eu ia ficar falando sem parar. Porque tem essa referência. Ah, sim, que eu tava falando da casa, né? Tem a referência da casa como um templo e a gente vê na narrativa que a casa se deteriora, né? Por exemplo, no início, quando elas estão muito unidas, que também tem referente à religião, isso, né? Igreja, tudo mais, e união. Quando elas estão muito unidas no início, a casa é meio que um templo sagrado, né? A casa é onde elas ficam livres de toda a violência que cerca o mundo delas. Então, enquanto elas estão ali unidas na crença que a tia Encarna é a salvadora delas, que a tia Encarna vai cuidar delas sempre, aquela casa ali é um local que não existe violência, né? O que é até meio doido você parar para imaginar que um local uma cidade do interior, como esse livro se passa, que é Córdoba, na Argentina, não existiria violência numa casa onde só tem mulheres travestis e de repente começou a ter, justamente faz parte da literatura fantástica que ela coloca nesse livro, né? Que é aquilo do o quanto elas estavam unidas, né? Na confiança da tia Encarna, aquela casa se manteve protegida. A partir do momento que a tia Encarna leva o brilho nos olhos para casa e a tia Encarna começa a ter medo, e ela fala muito nesse livro, né? Que a tia Encarna só conheceu o medo quando ela teve o brilho nos olhos para cuidar. A partir desse momento, a tia Encarna vive apenas para brilho nos olhos e larga um pouquinho as travestis de lado. E aí tudo começa meio a se deteriorar naquela casa ali. A gente não sabe muito bem como começou, quando aconteceu, as coisas só começam a ir se deteriorando. E à medida que a união vai acabando, né, que elas vão se largando, as coisas, elas vão brigando, não é nem brigando, né, elas vão se afastando, parece que toda aquela proteção divina que a casa tinha some, e aí a violência chega lá dentro. Vocês conseguiram reparar também essa passagem durante o livro? Não, está Porque a ficando casa, mais claro agora quando você falou. Aí clareou mais para mim. Eu não exatamente, porque a casa era um lugar de proteção. E de repente não mais, né? Muito doido. Vou ver aqui que outra coisa que eu peguei pra falar pra vocês. Ah, vou ler um trechinho aqui que eu separei. Ah, sim, gente, outra coisa que vocês repararam também é qual que é o grande medo dessas mulheres? É isso que eu queria perguntar pra vocês. Qual que é o medo
central dessas mulheres? O que deixa elas mais desestabilizadas? Vocês conseguiram perceber? Me fala aí uma por uma. Lia, Cíntia. Kiara, você percebeu? Não, estou aqui recapitulando, mas O que é, assim, principalmente a nossa personagem principal, que é a Camila, né? O que a Camila tá sempre voltando, sempre falando, inclusive é uma coisa que a Camila fala até no TEDx dela também, né? Porque provavelmente é uma coisa que foi doída nela desde sempre. É a questão da violência paterna, né? a Para família. ela é o pior. A maioria delas, elas só estão na rua, só estão se prostituindo, porque elas se prostituem, é exatamente isso, elas se prostituem para poder viver no corpo que elas decidiram viver, né? Então elas se expõem à violência, elas ficam na rua, elas preferem sofrer violência das outras pessoas, né? Viver num lugar perigoso, porque elas não são aceitas em casa, né? Se tudo fosse ao contrário, se elas fossem aceitas dentro de casa, a violência da rua não seria tão prejudicial, entendeu? Elas conseguiriam se aceitar muito melhor. Tanto que tem trecho que ela fala que ela gostaria de ter nascido mulher com uma vagina entre as pernas só para não passar por tudo que ela passa, né? Não ter toda a questão da violência dentro de casa. E é isso uma outra questão interessante, né? Vocês pararem para pensar que elas são travestis não apenas pelo problema que elas têm com o corpo delas. Quando a gente vê essas novelas que retratam principalmente mulheres trans, que falam muito sobre isso, a Lia deve pensar bastante sobre isso, porque ela trabalha mais na parte de ginecologia com mulheres, né? Muitas mulheres, principalmente na televisão, elas retratam o problema com o próprio corpo. Elas têm raiva do próprio corpo, elas não gostam do próprio corpo, elas se odeiam por causa do corpo delas, né? Porque elas não se identificam com o corpo. Aqui a gente não tem tanto isso nesse livro, né? O que eu achei bastante interessante. Elas não gostam do corpo delas porque isso faz com que elas não sejam aceitas pela família. Se isso não existisse, elas não estariam insatisfeitas com a vida delas. Tanto que na cena onde elas veem pela primeira vez uma vagina feita artificialmente, né, pela medicina, elas não ficam assim, ai meu Deus, eu quero uma pra mim, esse é meu sonho. Não, elas acham legal, tem aquela curiosidade inicial, mas elas não ficam querendo pra elas. Vocês conseguiram entender que elas aceitam muito bem o corpo, diferente de tudo que a gente já viu na televisão? Não sei se vocês conseguiram ver isso. Sim, eu entendi isso dessa aceitação, mas eu também entendi como se elas não tivessem recursos para tal. Para ela conseguir fazer uma cirurgia como a outra fez, ela precisaria ter mais recursos. Foi assim que eu interpretei. Pode ser também, Kiara, faz sentido dentro de uma realidade que elas nem se veem numa condição de ter algo assim, né? Elas nem chegam a sonhar com isso. Faz sentido. Faz todo sentido, porque para você ter um sonho com algo, você precisa, inclusive, que essa possibilidade exista na sua cabeça, né? Pode falar, Cindy. Ou porque elas viviam em condições de miséria, né? A verdade é essa, né? Exatamente. Então, assim, sonhar com a maquiagem era o resto que elas pegavam de alguém. Aí eu lembrei da parte que aparecem os urubus, né? Porque ali mostra que não é só uma questão de família aceitar, delas se aceitarem, é uma questão social, de classe social mesmo, né? Porque elas faziam aquilo por brincadeira e tinham todos os recursos, mas a diferença, né, de como elas se comportavam, a diferença para as outras que faziam aquilo ali para comer, né? Quando conseguiam comer, né? Então, assim, mostra. Eu achei bem interessante de olhar isso e olhar toda a América, né? Porque, assim, o brasileiro tem mania de se separar do restante da América, como a gente é igual, né? É um país violento, que mata trans, que mata gay. Então, assim, o quanto a gente tem em comum, né? As diferenças sociais, essa questão do preconceito, que tem. E acho que ela traz essa questão religiosa também por isso, né? Para a gente ver como a gente vive em países religiosos e, apesar disso, as pessoas não têm o mínimo
de compaixão, não consegue olhar um para o outro. Então, assim, é muito parecido. Fala da ditadura, fala das diferenças sociais. Então, assim, eu acho muito legal a gente ler literatura latino-americana por isso, né? E depois eu boto até um filme para vocês, que eu assisti ontem, por acaso, um filme argentino, que mostra esse lado de comunidade. Não tem a ver com a questão de LGBT, que é mais, mas assim, a ver com o tráfico, com as populações de periferia. É muito assim, parecido, né? Muito, muito, muito. Assim, é sobre educação, né? Falando de jovens. Então, assim, é bem interessante. Vou botar lá, adorei, tá no Netflix. Boa, manda pra gente lá. Pode falar, Ali? Do corpo, né? E da aceitação. Eu tenho alguns amigos trans. Tá um pouquinho ruim de ouvir seu áudio, tá falhando. Tá travando? Agora melhorou, vai. O sinal tá ruim. Não, pode falar que a gente te ouve. A aceitação do corpo, eu estava falando, que eu tenho amigos, né? Tanto homem trans quanto mulher trans. E eu vejo que a questão da aceitação é muito individual, né? Assim, nem todo mundo tem esse desejo de fazer uma cirurgia. Às vezes não é questão de identificação com o órgão genital, por exemplo, né? É uma questão de como a pessoa se vê. Então, nem sempre existe o termo, né, disforia. Nem sempre existe isso de, não me identifico com esse pênis, quero tirar o pênis. Pode ser que exista com algumas pessoas, mas com outras não existe isso, assim, independente da genitália, a pessoa se identifica como mulher ou se identifica como homem, né? Alguns, às vezes, se importam mais, mas eu percebo que o que é retratado no livro é em relação mais ao incômodo com a visão dos outros, né? Tanto que ela fala mais vezes, nós somos seres noturnos, porque à noite a gente consegue esconder melhor a barba, no sol a marca da barba aparece mais, né? No dia as pessoas veem mais o nosso corpo mostrando traços femininos do que traços masculinos, do que seria visto se fosse à noite, né? Então eu vejo muito que é mais uma no caso do livro, ela retrata, mas não como se ela não se aceitasse em relação ao corpo. Eu não percebi esse relato no caso dela. Mas é mais em relação à visão dos outros, né, sobre o corpo dela. Exatamente. Isso. Por isso, né, que ela fala na questão dos invisíveis da sociedade, né? São as pessoas que não são vistas. Então, à noite, elas são elas mesmas, elas se transvestem, elas querem aparecer, né? Elas se vestem de cores, elas se transformam e elas vão para o parque, mesmo dentro da escuridão do parque ali, que é justamente para elas poderem trabalhar sem grandes perigos, né? Porque ela também tem medo de serem pegas pela polícia e tudo mais. Elas ainda assim, durante o dia, preferem ser invisíveis. E a grande questão da invisibilidade delas é diferente, por exemplo, da invisibilidade de outras áreas, né? A gente fala bastante isso, por exemplo, em questão de faxineiros, garis, porteiros, essas profissões que as pessoas muitas vezes ficam invisíveis ali, os outros não passam, não dão bom dia, mas eles não querem ser invisíveis e se tornam invisíveis porque ninguém nota a presença deles, né? A questão dos travestis é um pouco diferente, né? Eles querem ser invisíveis de manhã, porque quando eles são vistos, são debochados. E aí tem aquela cena do médico que fala aqui no livro também, né? Então, assim, é absolutamente assustador quando a gente vê isso, né? Pessoas que durante o dia desejam ser invisíveis para não serem vistos pela sociedade. Gente, esse livro é arrebatador. Pode falar, Kiara. Outra coisa que eu observei é que muitos ali não se assumem, como aconteceu com foi Camila, que os policiais pegaram ela e aí, para não contar para o pai dela, ela aceitou ter relações com eles, porque eles também têm aquele desejo, mas não tinham coragem de encarar a sociedade para tal, né? E aí, né? Acabaram fazendo o que fizeram com ela. Exatamente. Essa é a grande questão, né, gente? Igual, por exemplo, essa cena policial é assim, é absurdamente dolorida de ler. Porque a polícia que tá ali para proteger
é a que assedia, né? É a que mata, é a que bate, é a que discrimina, é a que violenta. Então, assim, gente, ao mesmo tempo que vocês conseguiram entender que ao mesmo tempo que esse livro traz pra gente toda uma história difícil da vida dessas mulheres, ela não quer que a gente tenha pena delas também, né? Por isso que fica falando bastante sobre a festa de ser travesti, né? Ela fala só sobre a realidade, olha, a realidade da gente é essa, toma aqui, engula, porque é assim que a gente vive, né? E a gente existe apesar da gente querer ser invisível. É basicamente isso que tá aqui, sabe? A gente existe, aceite, né? E essa é a vida que a gente leva. E aí foi o trechinho que eu marquei aqui, tá na página 142 da minha edição, eu não sei se a de vocês é a mesma. Fala assim: assim fomos esquecendo o fundamental, que ser travesti era uma festa, porque a mais bela de todas as travestis já não estava mais ali para nos lembrar disso. Tá falando da morte da Andy, né? O tumor do nosso ressentimento. O tumor do nosso ressentimento, a amargura de nossa orfandade, o lento homicídio cometido contra as de nossa espécie, as raposas, as lobas, as pássaras, as bruxas. Vou repetir isto. Apesar do pecado literário, e também a vontade de matar. Muito forte, vinda de um lugar desconhecido e sem nome, a mãe de nossa violência. Lá no fundo da nossa memória, todo aquele registro esquecido no processo de dessensibilização a que nos submetíamos dia a dia para não morrermos. Aí lá embaixo continua, ó. Cada uma das porradas que eram somadas do que nos deram nossos pais para nos reverter, para nos trazer de volta ao mundo dos normais, os corretos, os que formam famílias e têm filhos e amam a Deus e cuidam do seu trabalho e tornam um patrão rico e envelhecem ao lado de suas esposas. Então é isso, né? A primeira violência que eles recebem é dentro de casa. Aí depois, principalmente da Camila, nossa personagem principal, né? Ela sofre a violência dentro de casa, depois sofre a violência com os pais, principalmente com o pai, aí sofre a mãe que não se posiciona e deixa tudo aquilo acontecer, aí tem a violência policial, sim, é uma sucessão de violências que essas mulheres sofrem que não são comentadas na sociedade, né? Elas são deixadas de lado. Pode falar, Kiara. O que eu achei sobre a mãe da Camila, ela não se posicionar, foi pelo fato do pai dela ser muito violento. Então, para ela não sofrer essa violência, ela acaba se ocultando. Mas deixando o filho sofrer, né? No fundo, ela queria apoiar a Camila, mas não estava sabendo como agir. Exatamente. Tem também a questão do Andy, né? Quando ela tá no hospital, que descobre a AIDS, ela tem a mãe do lado, né? Só naquele momento. E aí você fica assim, por que não ficou sempre do lado dela? Pode falar, Cindy. Eu ia falar isso da mãe, né? Que apesar da gente perceber que muitas mães não se manifestavam, né? Por medo também, porque, assim, muita violência, né? Mas, assim, em algum momento elas aparecem, né? Essa mãe, pelo mesmo sendo no final, e tem aquela mãe de uma festa de Natal, né? Que recebe todo mundo, a mãe de uma delas. Sim. É bem legal essa passagem, assim, bem... Assim, elas mostra uma conseguem mãe ver que uma estava casa ali. normal, né? Sim, em que tem uma mãe que acolhe todo mundo. É bem bonito isso, né? E eu sempre lembro assim, porque eu trabalho com justiça, com preso, né? Aí toda vez que você passa numa fila de visita de presídio, é impressionante, só tem mãe, né? Você não vê pai ali, né? É muito raro ter um homem em fila de presídio, então é mais ou menos isso, né? A mãe, apesar de tudo, ainda permanece, né? Com exceções, óbvio, né? Mas é bem comum isso, né? A mãe que criou e que cuidou sempre permanece. É isso aí. Tudo bem, Manu? Se quiser falar pra gente o que achou do livro, fica à vontade, tá? Nós estamos em casa aqui. Literalmente. Né? Todas em casa mesmo, literalmente, faz sentido. Pois é, gente. Pode falar, Lia. Bom, agora eu consigo falar um pouco mais, assim, sobre o que eu pensei do livro, né? Como eu disse, eu tenho alguns amigos muito próximos, transexuais, né? Tanto homens quanto mulheres, então, assim, claro que não é meu lugar de fala, mas eu tenho uma vivência mais próxima de diversas
Uhum. situações, né? E também na vida profissional em si. Eu acho que esse livro é assim. Eu acho que a intenção é essa, ser meio que um tapa na cara da sociedade, como você falou, dizer, olha, a gente quer ser invisível de certa forma, no sentido de fugir da violência, que já é sofrida, né, em todas as fases da vida, como a Camila vai falando no livro, mas ao mesmo tempo a gente quer mostrar que está aqui, saibam que a gente está aqui, né? Que merecemos nosso Me lembrou espaço. muito isso. Me lembrou muito essa questão foi levantada, não sei se vocês acompanharam, mas enfim, no outro Big Brother, pela Além da Quebrada, foi muito levantada essa questão lá e me lembrou é, muito isso. Até a questão dos termos, né? Eu converso muito com meus amigos sobre isso, às vezes até em dúvidas, e porque eu acho que a gente tem que aprender. Não que eles tenham obrigação de ensinar, a gente tem que ir atrás, mas às vezes alguns gostam de falar, meus amigos são bem tranquilos, e às vezes a gente conversa sobre isso. Na verdade, não tem muito essa diferença, não existe uma diferença entre mulher trans e travesti, né? Não tem mais essa ideia de, mulher trans é porque tá operar, fez a cirurgia, o Bom nome, saber. né, o nome correto é cirurgia de redesignação de gênero, né? Uhum. Hoje não existe mais essa diferença na terminologia, não faz diferença, mulher trans é travesti porque fez a cirurgia ou não. Na verdade, até a Aline falou sobre isso em entrevistas e tudo, que é muito mais esse posicionamento político, justamente porque as travestis, existe muito essa ideia que é o que a gente vê no livro, de existe a marginalização, muitas foram se prostituir mesmo para ter como sobreviver, né? E aí acaba sendo um termo que é muitas vezes usado como, na sociedade em si, é muitas vezes usado como pejorativo, né? Mas hoje em dia, justamente, é mais uma forma de manifestação política. Na verdade, de vestir a camisa justamente para tirar esse nome de travesti da ideia Como de ofensa, marginalidade. né? Exatamente. Isso. A ideia hoje é tirar o nome da travesti da ideia da marginalidade. Então, Importante. a Aline falava até bem assim, eu nem sou homem, nem sou mulher, eu sou travesti, entende? Então, é uma identificação e é mesmo um posicionamento político, justamente essa ideia de mostrar, estamos aqui e a gente quer tirar isso da marginalização, quer se mostrar e nos aceitem. É É exatamente interessante. essa a ideia. Seria mais ou menos aquela mesma discussão, né? De preto ou negro, né? Qual que a pessoa, qual que é o certo, qual que a pessoa prefere ser chamada, né? Também tem a questão do gordo, né? Que gordo não é uma ofensa, é uma característica física. E por aí vai. A gente tem muitas discussões disso hoje em dia, que para alguns, né, são irrelevantes, mas são extremamente importantes, porque só falando sobre isso e exaustivamente o tempo todo é que as coisas vão começar a mudar, né? Pode falar, Kiara. Eu estava lembrando agora com a Lia falando que eu tive um professor de literatura, isso foi em 2000, e aí ele era homossexual, né? Ele faleceu já. Uhum. E ele falava muito da diferença do homossexual para o travesti. Ele falava muito, tinha momentos que ele deixava, tipo assim, agora eu posso desabafar aqui na turma. E tanto que na aula de literatura, quando ele ia falar de Castro Alves, todo mundo ficava, Jesus, esse homem não é. Ele é homem mesmo, porque do jeito que ele fala, você transpareceu o tanto que ele era homem. O jeito que ele falava, né? E aí depois ele dizia, gente, é diferente o homossexual para o travesti. Então ele sempre pontuou isso. Então, hoje em dia, quando a gente está ouvindo mais falando os relatos, aí eu fico pensando, o que era que ele queria dizer isso com essa diferença? Né? O que que fica pra gente, né? É porque eu acho que não necessariamente. Eu posso estar errado, tá, gente? Mas isso é uma discussão interessante. Por favor, se vocês souberem, me corrijam. Não necessariamente o travesti precisa ser homossexual. O travesti é mais a questão do reconhecer-se como mulher. Não é mais ou menos isso, Lia, também? Eu não sei. Tem isso mesmo.
É isso aí que você falou, Cíntia, a diferenciação entre orientação sexual e identidade de gênero, exatamente. Eu acho que travesti é mais uma questão de reconhecer-se mulher e querer viver como mulher. Tanto que fala bastante aqui no livro que a prostituição é para ela, para Camila poder viver como ela é, né? Ela se prostitui para não depender do pai, porque ela não quer se viver naquela caixinha que o pai dela montou para ela, de homem, trabalhador, de família, casado, com filhos, e para ela ser quem ela quer, ela decidiu se prostituir, né? E ela fala que essa liberdade começou a partir do momento que ela deixou de depender dos outros para se travestir, né? Que ela começou a costurar as próprias roupas. E é aí que a solidão começa a ficar absurda, né? E aí a gente nota as camadas de solidão e a gente volta para o que ela falou no TEDx, né? Que ela fala que ela escolheu o parque porque, assim como as árvores, ela se criou sozinha, né? Gente, eu chego a ficar arrepiada quando ela fala um negócio desse, porque é realmente o que você vê acontecendo aqui com a nossa protagonista no livro. A partir do momento que ela começa a ser ela mesma, ela se desvincula de todo mundo, né? Ela ela não precisa mais da ajuda de ninguém, exceto das próprias travestis que vão ajudá-la, que ela aceita essa ajuda de bom grado, né? Mas ela deixa de precisar de qualquer pessoa que represente o passado dela. Então ela tinha umas amigas que ajudavam emprestando roupas, mas era sempre um sofrimento, uma correria, tinha que esconder. Aí ela vai lá e começa a costurar as próprias roupas e deixar de depender dos outros para ser quem ela é. Então essa ruptura também é bastante interessante. E foi essa pergunta que eu fiz no quiz, né? Se vocês repararam, que o momento de ruptura é esse. Inclusive, ela fala no livro, né? Que ela realmente virou quem ela era a partir do momento que ela começou a costurar as próprias roupas. Com um pedaço de pano, de cortina, mas que ela deixou de ser dependente, né? Pra poder ser quem ela é. Agora vou falar com vocês, enquanto vocês pensam mais coisas pra gente conversar aí. Mais um trechinho que eu marquei aqui. Rapidinho, Ana. Pode Eu não falar, consigo Kiara. entender. Uma coisa que eu fiquei assim, tanto é que eu li esse trecho mais de uma vez para ver se eu conseguia entender, e no final não entendi. Quando a menina que tem os gêmeos, que o enfermeiro que ajuda ela no parto, que depois. Então, tipo assim, ele não era assumido, ele não tinha ainda a convicção que ele era. Eu fiquei sem entender Entra essa naquilo parte. que você falou. Exatamente o que seu professor falou. Você entendeu agora? Ele era travesti, mas ele não era homossexual. Tanto que ele se apaixonou por ela. Entendi, entendi. Essa é a grande Realmente faz. diferença, né? Ele É. poderia ser bi, poderia ser qualquer coisa ali que a gente não sabe, que nem chega a falar exclusivamente no livro, né? Mas ele se apaixonou por ela. Ele era travesti. Ele é travesti, não sei, né? Tanto que eles ambos se vestiam de mulheres pra ficar junto ali, né? Deitado na cama. Ele gostava de se travesti, ele é um travesti. Mas ele é um travesti, provavelmente hétero, bi, já não sei, né? Porque ele tem um relacionamento com ela que é mulher. Outra questão que eu fiquei na dúvida: o bebezinho, a tia Encarna, ela sabia de quem era o filho? Do brilho dos olhos, não. Eu acho que aquela criança foi abandonada ali mesmo. Abandonada pra morrer na vala, né? E qual que é a grande também? Agora que eu comecei a pensar, vocês pararam pra pensar que aquele neném foi encontrado abandonado na vala, que representa a vida. E a Camila fala constantemente, né, que o pai falou que ela ia morrer na vala, né? Pode Fala. ser até uma controvérsia também, né? Parei pra pensar nisso agora, gente. Eu vou viajando no livro, tá? Viagem comigo, por favor. E também fala da moça que foi encontrada morta na vala, que já está com Também, as larvas, com a mosca, tudo, né? exatamente. Tem essa também. Nossa. E tem a referência do parto, né? Que a tia Encarna vai pegar esse menino no meio da vala e ali ele estava envolto em espinhos e tudo mais, e que ela sangrou para conseguir pegar ele, né? Aquilo foi bem Sim, ali, bem poética aquela cena, né? A Camila é muito poética em vários pontos. Que ela sangra para poder tirar aquele menino do meio dos espinhos. E tem também a questão que fala quando ela dá leite, né? Vocês viram também? Mesmo com aquele sim. peito E de eu também fiquei silicone. assim, como é que saiu leite ali, né? É o da literatura fantástica, né? O que vem do sem explicação nesse livro. Pode falar, Cíntia.
Aí que ela vem com a história da santa lá, que eu não sei se chega a ser considerada uma santa, né, na Argentina, mas menos essas histórias que tem no Brasil, né, de milagres, Sim, que é sim, uma sim. mulher encontrada morta, mas que ainda assim o bebê mamava nela, né? Ainda Isso conseguia eu fico pensando que isso talvez, a defunta Correia, né? de ponta correia. Gente, e isso é realmente, eu tava dando uma olhada, né? Eu tinha até visto num vídeo do YouTube há muito tempo atrás. Só que quando você mandou lá no grupo, eu não tinha chegado no final do livro ainda. Então Ah, eu tá. não tinha ligado. Aí quando eu finalizei o livro hoje, falei, caraca, é isso. Aí eu fui ler essa postagem que você mandou, né? E eu lembrei desse vídeo do YouTube que eu vi, que é de um rapaz que tava viajando pela Argentina. E ele passou lá nesse lugar onde ficam todos os símbolos, né, para essa santa, que eles consideram santa, que é a defunta Correia, que foi uma mulher que peregrinou acho que mais de 60 quilômetros lá naquela região que é bem desértica, né, para poder encontrar o marido carregando o filho. E aí ela morreu por falta de água, porque ninguém deu água para ela no meio do caminho, ela pedia, ninguém dava. Ela morreu de sede, porém o nenenzinho que estava com ela ficou vivo até alguém encontrá-la, mamando no peito dela, que continuou produzindo leite. Eu não sei nem se isso é cientificamente possível, né? Mas é aquela coisa do milagre mesmo. Por isso que as pessoas vão até ela para pedir curas de doenças, milagres. Então ela era uma santa lá na Argentina. E aí a associação com a defunta Correia é essa. Mas tem um trecho que eu acho que alguém fala que seria filho da defunta, né? Eu acho que tem uma parte que é, não sei se é a Tia Ah, Carla que é, fala, eles né? fazem tipo uma referência, né? Que o filho da mulher lá que ficou sem a mãe, da defunta Correia, seria essa criança, né? Sim, É uma analogia, né? é. E pra Argentina, a defunta Correia é muito falada mesmo, tá? É tipo uma santa mesmo. Para elas, eles é importante. As pessoas levam garrafinhas de água para deixar no caminho, na estrada. Dizem que é esse vídeo que eu vi falar, né? Que a pessoa, quando você vai passando aquele caminho até chegar ali onde fica a santa, né? Onde falam que encontraram a mulher, você encontra várias garrafas PET no meio da BR, assim, que aí não é para estranhar ele falando, porque são as pessoas que vão deixando no caminho que a defunta Correia passou para ela poder beber água. Muito louco. A gente também tem, né? É essa questão que você falou, assim, de similaridade com a cultura Sim. latino-americana. Aí sabe o que eu lembrei agora rapidinho, antes de você ler, que você vai ler Aham. as referências que ela faz ao Brasil, né? Ela fala de música, fala da Gal Uhum. Costa, fala das novelas, que elas passavam os dias, as tardes, né, assistindo novelas, e ela fala daquela travesti que é meio bruxa, que faz casamentos. Aí na hora que ela vai tentar curar lá a menina que tá muito machucada, ela fala que ela aprendeu aquela magia toda no Brasil, né? Sim, sim. As referências Gente, ao Brasil são essas. e os argentinos, é porque a minha última viagem que eu fui pra Argentina. Passei 24 dias na Argentina. Fui em Buenos Aires, Mendoza e fui em Bariloche passear. Recomendo que vão, tá? Primeiro, a gente é super bem-vindo lá, eles amam os brasileiros. A maioria deles conhece mais o Brasil do que a gente. Eu fui sentar no restaurante para comer e o garçom foi muito mais lugar no Brasil do que eu já fui, né? Ele ficava falando pra mim, se eu conheço tal lugar, tal lugar, tal lugar, e tipo, um monte eu não conhecia. E eles são apaixonados nas novelas brasileiras, né? Então eles Sim. falam de Avenida Brasil, eles falam do futebol do Brasil, eles falam do Pelé, fala de tudo, né? Então é bem legal, sabe? Assim, parece que a gente tá em casa quando vai lá, então é bastante gostoso. Vocês já foram lá? Eu já fui a Buenos Aires só, mas mais de uma vez, assim, eu gosto muito também. Não sei, eu não consigo ver essa rivalidade Brasil e Argentina, eu acho tão patético, tão ridículo. É Eu muito adoro. mais nossa do que deles. Sim, eles tratam a gente muito bem, gostam do Brasil, gostam da gente. E você vê quando vai a Búzios também, aquilo é meio que mini Argentina, né? Eu gosto de fora de temporada, então a cidade é dos argentinos, né? Eu adoro, e eles Exatamente. gostam muito também, eu não consigo entender essa maluquice. Eu acho muito interessante, assim, a semelhança, né? E como eles olham pra gente diferente do jeito que os brasileiros Que a olham pra gente eles, olha né? pra eles. Então, assim, eu me senti em casa lá, tá? Lia, eu sei que você tá na residência, e quem vive tá na residência não tem tempo nem pra respirar, mas quando você terminar a residência, vá. E Kiara, na hora que você estiver bem, vá também, tá? Não, Você já tá foi? tudo. Não, não, tô aqui, tá tranquilo. Não, tô falando na hora que você estiver bem, vá pra Ah, não, Argentina. nunca saí do Brasil, não. Quando você melhorar, estiver boa, vá visitar a Argentina, vale a pena. Amém, amém. Vai bem. Aí eu vou ler outro trecho que eu separei para vocês, que aí vai puxar um pouquinho mais para a questão do final, que fala sobre AIDS, tá?
partir de todos os lugares. Isso é ser travesti. Lourdes teria parado em si mesma como menino no fim? Naquele último instante em que um bicho ganhou a guerra, estaria preparada para encarar sua infância? Para morrer, é necessário preparar a casa, receber o menino que soubemos ter sido, saber-lhe pedir perdão por tanta traição cometida, por tanta mentira, por tanta sistemática decepção, pelo rumo perdido, por tanta beleza passada por cima. De certa forma, gente, entrando um pouquinho mais no psicológico do livro, né, falando um pouquinho mais sobre a Camila em si, vocês pararam para pensar também que elas sentem como se estivessem traindo o eu que elas nasceram para ser e elas não aceitam, né? Então, além de todas as questões de violência e tudo mais, ainda tem a questão interna delas, né? Porque tanto que fala que para morrer bem, você precisa entender e se aceitar como menino e se perdoar e perdoar a traição que você cometeu. Então, eu achei esse trecho assim de uma beleza genial, porque eu nunca parei para pensar, tipo, mas realmente a pessoa sente que ela traiu ela mesma também, né? A partir do momento que ela não se aceita, né? Que ela não se enxerga como ela deveria ser pela sociedade, né? Pode falar que Aí a Lia que vai poder responder, né? Ô, Lia, no caso, o que é que muda? É no cérebro? O que é que muda para que, assim, eles têm o corpo diferente da cabeça? Eu não entendo isso. Eu acho que nem a alguma ciência célula, entende alguma ainda. coisa? Porque eles se sentem, como eu vi uma entrevista do Pablo Vittar, a mãe dele falando que eles são em 3, e aí tem uma menina que ela queria vestir roupa de menino, e ele era o inverso, né? Queria vestir a roupinha de menina. O que é que se passa E para é desde criança, criança, a maioria das vezes, né? o que se passa para a criança já entender isso? Que o corpo que ela está vendo não é o que ela quer. Sua palavra, Lia. Bom, na verdade, eu não acho que exista uma explicação, assim. Eu acho que ninguém tenta muito explicar isso cientificamente, não. Eu acho que não Simplesmente tem eu vejo ainda, que é né? uma questão de identidade, assim, até com os meus próprios colegas amigos que eu já conversei, eles, não que eu tenha perguntado, assim, exatamente isso, né, mas Especificamente, né? a gente já conversou sobre isso e eles me falaram sempre assim, olha, eu não me sentia bem com o meu corpo, eu me olhava no espelho e não me via ali. Não É era muito como eu me doido. sentia. Não, eles não, assim, não tem uma explicação. Não tem nada É que como, explique a nossa personalidade também, né? justamente, é A gente. simplesmente eu me olho assim e não acho que Isso. assim é como eu me sinto. E aí, quando vai mudando, ou a forma de se vestir, ou a forma de ser chamado, Vai se é encontrando. como a pessoa se encontra. É bem isso. Exatamente. Bom, agora vamos puxar um pouquinho para o lado religioso, né? Poderia dar uma explicação mais puxando para esse lado. Vocês acreditam em alma, obviamente, né? E vocês sabem, para mim, isso aqui é um corpo físico e que vai acabar, né? É como se Deus coloca a nossa alma ali dentro. Então, a alma não necessariamente pode estar ligada ao corpo físico, né? Ela pode se entender de outra forma, né? E é muito doido, porque realmente não tem uma explicação, não tem não tem uma virada de chave, você não incentiva a pessoa a ser assim, você não estimula ela, não tem nada que o pai faça que vai fazer ficar assim, entendeu? A pessoa é assim, não tem muito o que fazer. Ela é assim, e aí tem uma frase que eu vi na internet esses dias que faz todo sentido. Se você não está preparado para ter um filho LGBT, não tenha filhos. Porque você não está preparado para ter filho. Porque você está escolhendo o tipo de filho que você quer ter. Isso é muito, muito. Assim, para pensar. É exatamente. Porque se você não aceita ter um filho LGBT, você não está pronto para ter filho. Você não tem que ter filhos. Porque você não pode escolher isso. Né? Do mesmo jeito, você não pode escolher. Você tem uma menina, você tem um menino, você tem. Vem. As pessoas querem escolher o gênero antes de ter filho. Ah, eu quero ter uma menina. Pode nascer
atribui-se um gênero feminino quando nasce e depois ela não ser uma menina. Exatamente. Outro dia A eu gente não vi isso de escolhe. brincadeira no salão, né? Os cabeleireiros homossexuais falando assim: ah, o filho de alguém que nasceu menina. Ah, por enquanto é, né? Depois ela vai ver o que ela vai ser. Eles falaram brincando, mas é o que acontece, né? Né? A gente cria, os pais criam dentro dos seus preconceitos. Obviamente, a gente tem que entender que o pai também é uma pessoa, né? Ele foi criado também dentro de preconceitos, dentro de uma estrutura preconceituosa, que ele está repetindo, né? Ele poderia se desvincular daquilo ali? Obviamente. Mas a gente também tem que entender que tem toda uma história que precede o que aquela pessoa é, né? Para tratar o filho dessa forma. Mas é muito complexo, gente. O ser humano é muito complexo. Eu vou ver se eu faço minha sogra gravar um áudio para vocês falando sobre isso, porque minha sogra é psicóloga, né? E ela trabalha bastante com ajudando pessoas a se desvincularem da sociedade para ser quem elas são mesmo. E é incrível esse trabalho. Então eu vou ver se eu peço para ela gravar um áudio para vocês falando um pouquinho sobre isso. Pode falar, Li? Eu acho que a questão maior é que a gente está sempre tentando colocar as pessoas, e até se colocar também, né, em caixinhas, né? Exatamente. Você é isso, você é mulher, você é homem, você é homossexual, você não é você é heterossexual, assim, a gente está sempre tentando Em tudo, até na dividir em profissão. caixinhas. Até na Isso profissão a é gente faz isso. para simplificar, né? Uhum. Eu acho que é uma ideia de simplificar as coisas. Então é meio assim. Eu vi várias entrevistas da Lin, né, na época do BBB, porque foi algo que suscitou muito a questão e eu também conversei muito. Né? A gente tem, sei lá, por exemplo, essa pessoa é mulher trans. Ela é mulher, né? Pronto, mulher. Ela se identifica como mulher. Ela é mulher. Não assim, não deveria ser necessário a gente ter que ficar definindo e colocando em caixinhas ou tentando entender, ele é isso, ela é aquilo. Simplesmente ela é uma pessoa. Exatamente. Né, E a a gente grande questão é parar de se importar com o que o outro decidiu. Só isso. Né? Pode falar, Kiara. É o rótulo, né, Lia, que geralmente as pessoas querem colocar na gente. Fugindo um pouco do contexto, né? Quando eu fiquei tô cadeirante, né? E aí eu aceito isso, pela doença, aceito. Foi a maneira que eu consegui conquistar várias coisas, 2 formações, tudo. Mas eu passei por cada coisa que as pessoas olhavam para mim, que muitas não conseguiam gravar meu nome e faziam, então vou associar Kiara à cadeira. Eu fiz, não, ninguém vai me associar aqui à cadeira de rodas. Eu sou Kiara, eu sou uma pessoa e quero ser lembrada, não quero ser associada a uma cadeira de rodas. Até porque você não é cadeirante, você está cadeirante. Justamente. Então, assim, tem a possibilidade de voltar a andar? Tem. Foi como eu disse até quando eu morava em Salvador. A síndica do prédio não queria ajudar colocando um elevador, né? Morava no térreo, mas eu precisava daquele lance de escada. E aí ela começou a falar, e eu falei assim, olha, vou te dizer uma coisa, a probabilidade de eu voltar a andar é de 100%. Agora, a probabilidade da senhora se manter nessa idade é de 0. Então, você tem que pensar no todo, não só em você. Então, é justamente isso, as pessoas começam a rotular o outro. Nossa, isso é muito forte que você falou. É uma coisa assim que eu fico até pensando, porque assim, como a Lia disse, eu também tenho amigos, tanto homens quanto mulheres. E eu já ouvi dos meninos que os pais saíram de casa por não aceitarem eles, da briga que teve. Cada coisa assim, que muita coisa, quando eu li o livro, eu fiz, pô, velho, lembrei tudo agora de João. Pô, velho, olha a cara, a Paulo aqui. Era o que Paulo me dizia, era o que João me contava. A Dani era a única que, assim, os pais aceitaram. Os pais abraçaram ela, embora a gente vai caminhar juntos, independente do que, como for. A gente vai junto, né? Mas muita coisa me fez lembrar do que os meninos passavam. E a questão do travesti ainda é mais difícil de aceitação, né? A gente vê um problema maior dos pais. Porque
é visível para a sociedade, entendeu? Porque muitas vezes é mais fácil, não tô falando do geral, né? Você vê uma maior facilidade de aceitar a homossexualidade de um filho, porque, principalmente quando ele se mantém fisicamente do jeito que você espera, né? Você até aceita, é mais fácil de engolir, mas a partir do momento que a pessoa se transveste, né? Ela é uma travesti, ela escancara para a sociedade quem ela é. E aí o preconceito e a violência dentro de casa é muito maior, né? Ainda tem isso, é uma parcela dentro da parcela que já sofre preconceito que sofre mais preconceito ainda. Então é bem assustador. É bem assustador. E aí a gente vai entrar numa questão, já vou deixar você falar, Cíntia, só para falar da próxima questão, que é a questão da AIDS. Mas vamos ouvir a Cíntia primeiro, pode falar. Então, a gente está falando sobre as mudanças, né? De o que a pessoa já traz, né? A pessoa de hoje, 50 anos, 60 anos, a gente tem que entender, mas não tem que aceitar que a pessoa tem essa rejeição, né? A qualquer pessoa que seja LGBT. Agora fala-se de tanta coisa, até gênero fluido, que a pessoa ora se identifica como homem, ora se identifica como mulher. Tá, e aí? E o que vai mudar para mim? Se o filho de um amigo ou o meu filho pode não, a gente, assim, acho que pai e mãe, a única preocupação deveria ser de proteger o filho, né? E não de colocar na rua, né? Deveria ser o contrário. Assim, a única pessoa com quem ele pode se sentir seguro é colo, seu comigo. conforto, né? Sim. Seu Se ele não tem abraço. o colo do pai e da mãe, cara, é o que a Camila fala, né? Assim, uma árvore, né? Ela cresceu sozinha. Então, assim, cabe a nós, pais de 30, 40, 50, 60, que conseguem entender isso e não carregar esse preconceito dentro, tentar educar as gerações que vêm. E é o único jeito de melhorar isso, né? De um filho pequeno, eu me lembro do meu filho às vezes perguntando, mas é homem ou mulher? Eu falei, mas isso não é importante. Eu sempre respondi assim, assim, ele é homem, assim, às vezes não era homem, às vezes não era mulher, mas assim, não entrar e falar assim, aquelas pessoas que já falam para uma criança de 3 anos assim, é uma assim, vergonhice ele se vestir de mulher. Olha o que essa criança vai isso ouvir. na minha família, eu sei bem como é muito difícil. Muito difícil. É quando a criança, assim, vai atendendo a demanda. Isso em casos de família, você escutar. Mas ele tem um namorado? Tem. Aí a criança às vezes não fala mais nada, tá? Ele tem um namorado, e aquilo ali fica. E a mãe respondeu naturalmente, e aquilo é natural. Aí Gente, você e a pergunta, questão da religião piora tudo, né? Sim, claro. Mas se a criança pergunta mais, você responde. E assim, eu vejo assim, não sou psicóloga, mas assim, foi assim que eu fui levando. E hoje em dia, eu vejo que meu filho não tem, assim, se relaciona com qualquer pessoa. Não tem essa questão de rotular, não, mas é de trans. E você conhece uma pessoa, mas será que ele é homem? Será que é operada? Gente, é tão patético uma pergunta dessa. Mas será que ele é operada? Qual a importância disso, né? Gente, mas falar do outro é mais fácil do que falar da gente mesmo, né? Enquanto nós formos humanos, infelizmente, a gente vai apontar o outro. Pode e falar, é muito mais comum você encontrar esse julgamento do que uma pessoa que fale normalmente, naturalmente. Não, é uma mulher, de ponto, né? Quando alguém pergunta, não, mas ele vem logo com o pronome, você conserta uma vez e encerra o assunto, né? Não tem que seguir. Porque assim, a pessoa já entendeu, ela faz por maldade ou por um hábito muito. Hábito, mas Sim. quando é hábito, a pessoa pede desculpa. Ela se corrige. Quando é por maldade, você tem uma outra entonação, uma outra pegada, né? A gente percebe. Muda, exatamente. A gente percebe. Pode falar, Ali. É isso da criança, eu acho muito. É bem claro para mim. Não acho que a criança, a gente sabe, não nasce com a maldade. A criança aprende por repetição, né? A criança vai reproduzindo o que ela vai vendo acontecer. Então, eu acho que é exatamente como a Cíntia disse. É entender que não importa, explica, olha, namora com homem porque namora. É amor da mesma forma e é isso, sigamos em frente. Eu já vi vários vídeos desses experimentos, eram mais relacionados à cor, né? Colocava pega o bonequinho que é igual ao seu amigo. E às vezes era uma criança negra e uma criança branca. E eles não sabiam diferenciar a cor do bonequinho, sabe? Pegava qualquer bonequinho, para eles eram igual. Não era algo que eles observavam. Não é tão relevante, né? Isso, eles não percebiam que eram cores diferentes. Então eu vejo que eu coloquei isso no vídeo como exemplo, mas assim, essas coisas são colocadas na cabeça das crianças pelas outras pessoas, né? Aquela história de como eu vou explicar isso pro meu filho, 2 homens se beijando. Gente, simplesmente são 2 homens que se amam, pronto. Aí, né? Acabou. A gente tem que
parar com isso. Mas eu não aceito, eu não concordo, Não por é nem qualquer sua motivo que vida. seja. Isso é uma grande questão que É você tem isso, que ensinar seu filho paciência. também, né? Não Você interfere, interfere na sua vida isso. apenas. Não importa a vida da outra pessoa, não muda em nada a minha. Eu acho que a gente tem que se colocar cada vez mais num lugar de acolhimento e empatia. Se você não concorda por motivo religioso, qualquer um que seja, siga a sua vida, não vai mudar a sua vida em nada. É a vida da pessoa e a sua vida não tem nenhuma relação. Eu acho que é o Exatamente. principal a gente ser acolhedor, empático, independente de concordar ou discordar, porque como a gente vê no livro, a pessoa já sofre múltiplas violências durante toda a vida dela. E aí você vai ser mais um violentador, né? E assim, Eu acho que a gente tem que olhar isso. e eu falo bastante, porque você pode puxar isso, porque eu cresci num lar cristão, evangélico, então eu vi muito disso e eu vejo muito disso porque na minha família ainda tem muito disso, tá? Da questão do não aceitar a escolha do outro, que você não tem nada a ver com isso. E aí eu falo muito eu puxo bastante o lado bíblico também quando eu converso com essas pessoas, porque elas só entendem isso, tá, gente? Elas não entendem a questão do respeite o outro, porque você não tem nada a ver com a vida dele, né? Respeite a escolha do outro, você não tem nada a ver com isso, né? Que o outro decide, você não tem relação. Então eles têm dificuldade de aceitar isso, né? E principalmente questão de criança, porque meu filho tá vendo, né? O problema do seu filho que tá vendo, não é nem da pessoa que tá ali. A grande questão é eu sempre puxo pro lado bíblico. Sempre que vocês encontrarem pessoas que usarem a Bíblia para falar qualquer coisa preconceituosa, tem um trecho na Bíblia que é sensacional, que fala assim: Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Não importa se aquilo que a pessoa está fazendo para você é pecado ou não, você não tem nada a ver com isso, né? Que é só Deus que vai julgar ou não. Isso não vem ao caso. É o que eu sempre falo, não vem ao caso na nossa vida, né? A grande questão é que Deus abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então, se ele ama, gente, ele aceita. E ponto. Não é a gente que tá ali para julgar, para criticar, para nada, né? Então, sempre que alguma pessoa que vem milhares de contextos bíblicos me falando, milhares de justificativas, porque eu já passei por isso inúmeras vezes por causa da minha família, é a única frase que eu uso. É tipo assim, você não tem nada a ver com isso, principalmente porque Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Acabou. Pode falar, Kiara. É como também acontece na passagem bíblica, né, de quando todo mundo quer condenar Maria Madalena, e aí Jesus fala: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E todo mundo se Exatamente, exatamente. E fala inúmeras vezes na Bíblia, né, que você vai ser julgado na mesma medida que você julga os outros, mas as pessoas parecem que nesses trechos passam batido. Faz de conta que não viu, não. Deixa pra lá, vai passando. Pode falar, Li. Ainda tem mais um tópico assim que eu já levantei essa discussão também quando eu vi questões religiosas, que é o seguinte: religião. Tem gente que não tem religião, tem gente que nem acredita em Deus, então para você é pecado. Mas se aquela pessoa nem tem religião ou não acredita em Deus, para a vida dela não é pecado, entende? Então você também continua julgando baseado na sua religião, e a pessoa pode nem ter, né? E se ela tiver, e se ela acreditar em Deus, e se ela acreditar em Problema dela, julgamento, né? aí vai ser o julgamento dela, quem vai se ver com Deus é ela, né? Tipo, É essa que de é a todas questão. as formas, não tem nada a ver com a nossa vida, entende? É Eu só sempre isso. entro nessa discussão. Como eu digo, eu acho que o nosso papel aí é se você aceita, se você não aceita, independente disso, nosso papel é ser acolhedor e empático, porque já são pessoas que sofrem diversas violências todos os dias. E a gente tem só que A gente acolher, só não que acolher pode e ser seguir a mais uma vida. pedra tacada, né? É isso mesmo. Para mim é só isso. É esse o ponto. Gente, e é sensacional. E aí, só pra gente ir pra frente, que senão a gente vai ficar agarrado de tanta coisa que esse livro tem pra falar, vamos entrar na questão da AIDS, né? Que ela chama até a AIDS de bicho, que naquela época, né, quando começou a bombar o surgimento da AIDS, aquela coisa toda, que era associada à relação de homem com homem, né, relação homossexual, que já sabe que não tem nada a ver hoje em dia também, apesar dessas pessoas estarem mais expostas, não tem nenhuma relação direta com a sexualidade da pessoa. Tem a questão do abandono, né, do preconceito que envolve toda a doença
como que elas não tinham, até o hospital onde elas eram tratadas era tido como lugar delas. Vocês pegaram essas referências? Sim. E É, era com R, o, eu ai, também. Rô alguma Ruskovo. coisa. Quando a moça morre, né? A Andy morre de. Aí ela vai para esse hospital, que é o local onde eles ficam, é RO alguma coisa. Exatamente. Não, eu acho que tá aqui, mas isso aí também não faz tanta diferença, não. Mas eu acho assim, por que que as pessoas querem colocar locais, né? Tipo, aquele é seu lugar. Quem que disse que aquele é meu lugar? E são coisas que a gente vai se indignando durante a leitura. Aí eu vou ler mais um trechinho que eu marquei pra vocês aqui. Se vocês tiverem Rapidinho, marcado alguma coisa e quiserem ler, pode falar também. Pode falar, Kiara. quando você fala aí do preconceito que tem com os aidéticos, Lia também você vai saber falar bem sobre isso. Sabe do que eu sofro preconceito? Muito, desde quando eu descobri sobre esclerose múltipla. Quando eu comecei a atender os pacientes, Lia não sabe, eu sou fisioterapeuta, né? Lia e Cíntia não sabem. E aí, quando eu fui atender, o número de pacientes que diziam que não queriam que eu tocasse neles porque iam passar a doença. Então, quantos profissionais chegaram? Gente, isso aí está nela, ninguém vai pegar. Ela está de máscara para ela se proteger se vocês tiverem alguma coisa, De porque a vocês, é o imunidade dela é contrário. baixa. E aí, o tanto de preconceito que eu sofri, vocês não têm noção. Então, assim, minha mãe até falou, tem horas que é uma doença pior do que a AIDS quando começou, porque as pessoas tinham maior Não conhece. preconceito e hoje em dia é demais o número de preconceito que tem em relação à esclerose múltipla. Eu deixei de atuar na físio porque, como eu já comentei contigo, que eu atendia na área de ATM, Uhum. porque uma deficiente auditiva teve preconceito comigo, não quis que eu atendesse. E eu fiz de Mentira. tudo para ajudá-la, tudo mesmo. Tipo assim, a gente não sabia fazer a leitura em Libras, ninguém entendia. Eu procurei um profissional que foi até a instituição, que estava traduzindo tudo, e no momento que não teve outro fisioterapeuta, que tinha que ser Kiara para tratá-la, ela negou. Então, isso é demais. Isso, se eu senti a dor na hora de quando eu passei por tudo isso, eu fiquei imaginando quando começou o lance da AIDS, quando falou no livro, né? Eu fiz, é uma dor fora do normal isso. Você É. ser rejeitado, você ser excluído da Porque sociedade. você já está sofrendo com a doença e Sim, você ainda tem que lidar com a ignorância dos outros, né? é. Não, Isso é disse doideira. tudo. E no livro tem isso na questão do namorado da mulher que morreu, né? Vocês viram que o cara era tido como o mais bonito, o mais tudo, todo mundo queria ele, e de repente ninguém quis saber mais dele, né? Só porque ele se Justamente. relacionava com a Andy, né? Então, gente, tem todas as formas de preconceito nesse livro. Ele é assim, avassalador. É isso que eu tenho pra falar. Avassalador. Aí eu vou ler o outro trechinho que eu marquei, ó. Não é muito difícil adivinhar que uma travesti de 22 anos, e aí a gente para pra pensar, 22 anos é uma criança hoje em dia, né? Justamente. Prostituindo-se numa noite de verão a alguns metros de uma funerária, possa estar com raiva, ou com muita raiva do seu destino. No entanto, trata-se da primeira vez que um cliente me faz massagens. Também é a primeira vez que traduz a minha dor em palavras. O que mais me dói é o meu próprio rancor. Enfurece-me tanto que o transforma em tudo: o alívio em tensão, a cortesia em maus tratos, a franqueza em falsidade, a dor em raiva. Então eles mesmos vivem eles lidam com tanto sentimento ruim que eles voltam esses próprios sentimentos ruins para eles mesmos a partir de um momento, né? Você não sabe o que fazer a não ser sentir raiva. Raiva do mundo, raiva da sociedade, raiva das pessoas, medo. É isso que resta para essas mulheres, entendeu? Só resta a raiva, porque elas não têm como mudar o destino, o caminho delas. E a Camila fala nessa TEDx, por isso que eu quero que vocês assistam,
que ela tentou várias vezes, vários trabalhos, gente. Ela tentou ser garçonete de McDonald's e tudo, e a partir do momento quando ela entregava o currículo e olhavam para o nome masculino e olhavam para ela, as pessoas não aceitavam ela só por causa disso. É assim. Não tem como explicar o tamanho da revolta, né? E aí É continua. isso, É isso aí. é isso. Porque eu passei por isso no sentido de quando eu entregava meu currículo, e aí me chamavam para entrevista, mas quando eu perguntava se tinha acesso para cadeirante, imediatamente diziam a vaga foi preenchida. Cara, é exatamente isso. E a gente vê que esse ciclo não tá mudando, né? E isso que é bastante assustador. Exatamente, elas não têm outra opção a não ser prostituição. E aí ainda falam, tipo, porque você vai se prostituir. Vai se prostituir porque não tem outra coisa, gente. As pessoas não são aceitas, não tem outro caminho pra elas, sabe? A Camila aqui no livro, ela estuda, ela faz faculdade e ainda assim ela teve que se prostituir até ela conseguir, né, mudar a vida dela. É assim, não tem outro jeito. E aí eu marquei um outro trechinho mais pro final que fala assim: mas a situação da tia Encarna passou para segundo plano para todas nós, desde que teve início a temporada de travestis assassinadas. Toda vez que os jornais anunciam um novo crime, os miseráveis dão o nome masculino da vítima. Dizem os travestis, o travesti. Tudo é parte da condenação. O propósito é fazermos pagar até o último grama de vida em nosso corpo. Não querem que nenhuma de nós sobreviva. Uma foi assassinada a pedradas, outra foi queimada viva, como uma bruxa. Encharcaram-na de gasolina e tacaram-lhe fogo no acostamento da rodovia. Acontecem mais e mais desaparecimentos. Existe um monstro lá fora, um monstro que se alimenta de travestis. E é isso, a Camila, exatamente isso, Cíntia. A Camila foi uma exceção a tudo que essas mulheres passam, né? E é isso, existe uma máquina pronta para matar travestis. Elas nascem em um mundo preparado para matá-las, preparado para não aceitá-las. E aí cabe a nós tentar mudar esse mundo, né, gente? Mudando os filhos, mudando os amigos dos filhos, falando, a gente tem que falar. Aí o povo fica assim, mas não sei o que, fica falando disso toda hora. Sim, tem que ser falado disso toda hora, isso tem que ser exaustivamente falado, isso tem que ser exaustivamente debatido na televisão. Mas tem que ter na televisão? Tem, justamente porque quanto mais a gente vê, mais normal fica, né? É aquela coisa da normalidade, isso tem que virar normal, e para virar normal tem que ser massacrado na cabeça o tempo inteiro ali, até a pessoa falar assim, beleza, agora eu tô entendendo que eu não tenho o que fazer. É normal. E é isso. Aceitem, né? Aceita que dói menos, mais ou menos isso. Porque não é a sua vida. É só isso, gente. Não é a sua vida. Tipo, seu vizinho, você não tem que dar conta da vida do seu vizinho. Você não tem que dar conta da vida de ninguém da sua família. Não tem que dar conta, né? É só isso. Aceitar. Exatamente. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa sobre o livro? É muita coisa. Eu queria falar uma coisa em relação ao HIV, né? Pode falar. É mais algo geral, nem é muito relativo ao livro, mas assim, ainda existe muito esse estigma relacionado ao HIV, né? Eu acho que a gente também precisa falar para desconstruir algumas ideias, porque a ignorância faz a gente pensar muita besteira, né? Por exemplo, ainda até hoje HIV é relacionado pelas pessoas, né? Com homossexualidade e tudo mais. E, na verdade, na atualidade, a infecção cresce muito mais, acreditem se alguém não souber, muitas vezes entre mulheres, inclusive casadas, que são contaminadas pelos maridos, certo? E na população idosa também, que hoje com o envelhecimento, né, da população, vai aumentando a população idosa, mas existem muitos idosos sexualmente ativos, né? E jovens também que não usam nenhum tipo de proteção, então cresce muito mais entre mulheres casadas, né? E entre muitas vezes idosos
do que mesmo na Exatamente. população homossexual. Mas Eles existe esse eram um grupo de estigma, né? risco, né? Agora não Isso. mais, às vezes. Existe esse estigma, né? E existe uma outra questão, isso relativa à transmissão, né? Eu lembro que existe uma foto icônica, bem, eu acho que é da Lady Di, é apertando a mão, é beijando o rosto de um paciente, porque existia muito essa ideia, né, de que não podia tocar, não podia abraçar, né, que poderia ser contagioso, e eu acho que tem essa foto. E assim, às vezes as pessoas não sabem, né? Hoje, na verdade, o termo correto para a gente usar é pessoa vivendo com HIV, né? Pessoa vivendo com HIV. Hoje falar, assim, aidético é considerado um termo inadequado, né? Até porque você pode ser infectado com HIV e nunca manifestar AIDS, na É verdade. a mesma AIDS coisa do deficiente, né? Portador de deficiência. Então, assim, a AIDS é a manifestação clínica da infecção por HIV. Você pode ser infectado com HIV e nunca manifestar. Quem faz o tratamento adequado, muitas vezes nunca vai manifestar a doença. Inclusive, né, existem casais que a gente chama sorodiscordante. Por exemplo, um tem a infecção por HIV, outro não tem. O que tem faz tratamento, eles têm filhos, sabe? E acontece tudo bem. Então, acho que muita gente não tem essa noção, né? Isso eu não Do sabia, não. quanto, mas existe sim, existe sim. Soro discordantes, que a gente chama. Que Um é massa. positivo, o outro não. A pessoa que é positiva faz tratamento e eles têm filhos e, assim, eu convivo, inclusive, com a gente faz, né? Parto de gestante que tem infecção por HIV, mas faz todo o tratamento, a gente acompanha. Às vezes o parceiro acaba nem tendo, e o filho também nasce tudo bem. Então, assim, a gente já evoluiu muito No tratamento. cientificamente e as pessoas não têm essa noção, né? E ainda existem muitos desses estigmas que a gente tem que ir quebrando, indo atrás mesmo indo atrás de conhecimento, né? De entendimento, sair assim dessa ignorância no Mente sentido de fechada, né? eu vejo que é um dever nosso, assim, não é obrigação da pessoa explicar. Se ela quiser conversar com a gente e orientar, tudo bem, ótimo, mas não é uma obrigação da pessoa ensinar pra gente. A A gente gente que que tem tem que que ir ir atrás de atrás. aprender e se desconstruir. Exatamente, exatamente. Não é, e eu como dentista, eu passo muito por questões assim, né? Há uns tempos atrás me perguntaram se eu não tinha, porque na minha anamnese eu sempre pergunto tudo, né? Se a pessoa tem hepatite, se ela tem algum problema renal, se tem algum problema no fígado, se tem algum problema de saúde, eu pergunto tudo, tudo. Aí, uns tempos atrás, me perguntaram se eu não tinha medo de tratar alguém com diagnóstico de HIV, né? Aí eu falei, não, eu tenho mais medo de tratar alguém com hepatite, que é muito mais contagiante, contaminosa, né? Tudo mais do que HIV, né? Um vírus que transmite até, de certa forma, é mais difícil a transmissão, principalmente na minha área odontológica, né? E as pessoas ainda têm, igual eu tô te falando, esse estigma. Pra mim, as pessoas acham que o meu maior problema na minha profissão é atender pessoas com o vírus da AIDS, né? O vírus do HIV. Gente, é o A pessoa tem menor que dos meus fazer problemas. isso, a pessoa tem que fazer o tratamento dela por ela, a gente, como profissional, tem que tomar as precauções que são, obviamente, necessárias Exatamente, exatamente. Pra e tudo, seguir né? adiante. E é Eu falo isso, assim, e é é isso. pra tudo, gente. Qualquer pessoa que chega lá no meu consultório, é igual a questão do Covid, né? Quando começou, que era aquela loucura, eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Pra mim, a única diferença é que quando a pessoa sentar na mesa pra conversar comigo, agora eu vou usar máscara também, porque eu já usava máscara no atendimento, né? Mas pra mim não faz diferença. Porque qualquer pessoa que aparece no meu consultório não tem cara, pode estar contaminado com qualquer coisa. E a gente tem que tratar sempre igual. Não faz diferença, né? Inclusive, como eu tô falando, pra minha área, minha profissão, hepatite é muito mais perigoso de se contaminar, né? E várias outras doenças. Então é só e a gente tem que falar bastante isso, né? Igual você falou, Lia, falar. Falar. E principalmente a gente que a gente não tem lugar de fala, né? Como você mesmo falou, a gente não tem lugar de fala, a gente não tem, mas esses debates que a gente tá tendo são muito importantes. Por isso que eu tô até gravando, vou colocar, porque a gente tá se entendendo, a gente tá conversando sobre assuntos que para muitos, igual por exemplo para mim, eu aprendi muito com você hoje também, com a Lia, aprendi com a Kiara, aprendi com a Cíntia,
coisas que eu não sabia, eu sou profissional de saúde, e que isso tem. Imagina quem não tá na área, né? Então tem que ser falado mesmo. Pode falar, Kiara. Ô, Lia, é como se fosse a tuberculose, né? Antigamente, a AIDS hoje, porque hoje já está tendo um tratamento para a tuberculose e futuramente a AIDS vai ser, vamos dizer, para a tuberculose. Vai chegar outra infecção Exatamente. E vai ser mais importante que essa, como sempre. e vai ficar tudo Na normal. verdade, assim, antes as pessoas morriam de tuberculose, morriam de hanseníase, né, que chamavam lepra, morriam de tuberculose. Eu acho que o Machado de Assis, acho que foi, né, tuberculose bem jovem, e vários escritores famosos e tudo mais, e morriam com HIV porque manifestavam a doença que é a AIDS, que a gente chama, e na verdade o que mata é porque a pessoa não tem mais imunidade e ela pega várias infecções que às vezes não matariam a gente que tem um sistema de defesa normal e matam ela porque ela não tem como se defender, às vezes, de infecções que pra gente seriam bobas, né? Mas assim, hoje tuberculose é totalmente tratável, hanseníase é totalmente tratável, né? O mais importante é fazer o diagnóstico, mas tem tratamento, tuberculose, hanseníase, tudo pelo SUS, se resolve tranquilamente, né? E as pessoas vivendo com HIV, que fazem tratamento adequado, certinho, acompanhamento, vivem aí anos e anos normalmente, né? Não é uma sentença de morte, né? Como Igual era antigamente. Exatamente. Hoje você se trata, acompanha e vive sua vida tranquilamente. Ô, gente, isso. E é em tudo. O Covid é um exemplo disso. Antes de ter a vacina, o Covid era muito mais apavorante. Já temos vacina, agora tá tudo mais tranquilo, né? Tem gente que morre de dor de barriga até hoje, de diarreia, né? No mundo. É isso aí, por falta de tratamento. Pode falar, Cindy. Não, só assim, foge um pouco do tema que a gente está falando da doença, assim, em si, mas é um livro que trata da AIDS, né? Um livro chamado Sem Gentileza, de uma escritora sul-africana. Vocês já ouviram falar? Não, esse não. Sem gentilezas? É muito bom. Ele fala daquela época mesmo, da AIDS da situação mais complicada, né? E na África, né? Que é muito mais, foi muito mais, ainda é, né? Muito complicado. Também é bem interessante o livro, mas fala muito de questões sociais, da mulher na África. Então trata de outros temas. É um livro, assim, legal para indicar. Depois, se quiser, eu boto lá no grupo. Põe lá no grupo também, pra gente Tá, ver. legal. Então é isso, meninas. Hoje nós ficamos quase 1 hora e 40 minutos conversando. Passou rápido. Passou rápido. Muito obrigada, tá, Lia, por conversar com a gente também, falar bastante. É importante ter alguém da saúde, principalmente quando a gente fala sobre essas coisas de doença, né? De desmistificar algumas coisas que a medicina vem mudando bastante, que é bom ir conversando, né? Muitas coisas mudaram na medicina. O conceito de depressão, o conceito de ansiedade, as coisas estão evoluindo. E a gente tem hora que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai ficando para trás. Não dá pra gente estar atualizado em tudo constantemente. Por isso que essas conversas e ler é muito importante, né? Aí a gente vai puxar de novo para a literatura. Olha quantas reflexões, quantas coisas importantes a gente conversou hoje aqui que não seriam faladas se a gente não tivesse lido O Parque das Irmãs Magníficas. Nunca traria dentro da nossa realidade, né? Porque não é igual a gente falou, não é nosso lugar de fala. Não tá dentro. E a gente acaba por 200 páginas estando dentro desse mundo. Então, como é que não ama a literatura, gente? Vamos falar. Não tem jeito, né? É simplesmente sensacional. Não tem jeito, é amor demais pelos livros. Então é isso, gente. Eu encontro vocês na quarta-feira pro sprint que teremos, tá? E no próximo fim de semana pra gente conversar de 1984, que também tem muito papo. Certo, deixa eu só concluir uma coisa aqui, Ana. Eu agradeço a literatura, porque assim, eu sempre gostei muito dos livros, sempre li muito. E num período que eu passei bem crítico, eu só não entrei numa depressão profunda por conta dos livros. Muito bem. Era um livro atrás do outro, e eu já estava percebendo que eu estava precisando de uma ajuda, foi quando eu encontrei esse grupo. Então, até minha mãe falou que você mudou muito.
Eu fiz banho, é como se eu estivesse sendo ouvida por outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu, que gostam das mesmas coisas, que gostam de ler, que gostam de discutir. E Muito é bem. difícil você encontrar isso. É muito difícil. Você pergunta, você está lendo isso? Ah, Maria, que coisa, que chato. Passa o dia todo lendo. Isso. E assim, tipo assim, foi um libertador para mim que eu ter encontrado o grupo. Eu tô muito E nós te ouvimos. Você tem o seu lugar aqui, você pode falar sempre que sempre vai ter alguém para te ouvir aqui. Nem que seja só eu. E vocês também. Podem Isso contar comigo. aí, as meninas estão aqui. Então tá, meninas. Gente, como for só vocês três, tá? Obviamente, eu ia fazer sorteio de 2 livros, mas aí eu vou mandar um mimo para cada uma. Eu vou entrar em contato com vocês em particular, tá? Tá certo, obrigada. Obrigada, Nada. meninas, pela companhia e pela conversa. Muito bem. Todas. Você ainda Boa tem noite. outra discussão, né, Ana? Amanhã eu errei o dia, já corrigi. Porque ainda bem, Certo. porque senão a gente ia ter que ter acabado há muito tempo já. A outra é amanhã, é a do King. Tudo bem, então. Então tá. Beijo, Boa Gente, eu noite. meninas. adorei estar aqui Beijo, com boa noite, vocês. gente. Foi Boa ótimo, noite. Lia, também. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.